Você controla sua mente ou está sendo controlado por ela? Essa pergunta parece simples, mas a resposta começa a se complicar quando você observa suas próprias decisões. Até que ponto elas são realmente suas e até que ponto são apenas reflexo de experiências acumuladas, medos antigos, padrões que você nunca questionou? Talvez você não esteja escolhendo o caminho mais fácil porque ele é o melhor. Talvez esteja escolhendo porque é o único que não exige confronto. Confronto com o desconforto. Confronto com a responsabilidade. Confronto com a verdade de que muitas vezes você evita certas decisões não por falta de capacidade, mas por falta de firmeza interna para sustentar suas próprias convicções. E toda vez que você evita esse confronto, algo sutil acontece. Você abre mão de um pouco da sua própria autoridade, não de uma vez, mas em pequenas concessões diárias. E isso nos leva a um segundo problema. Você é o que vê quando se observa com honestidade, ou apenas o reflexo do que os outros esperam que você seja. Talvez o problema não seja a influência externa, talvez seja algo mais desconfortável. Você está abrindo mão de quem poderia ser, não de forma dramática, mas escolhendo repetidamente o que exige menos firmeza interna. Você não perde o controle da mente num dia ruim. Você perde o controle da mente quando aceita negociar com ela em coisas pequenas demais para parecerem perigosas. Porque é assim que a mente toma poder, não com força, com precedente. Um precedente é um acordo silencioso que você faz consigo mesmo. Só hoje. Só mais um pouco. Eu mereço. Depois eu compenso. O problema não é a frase. É o que ela estabelece. Suas decisões não são definitivas. E se suas decisões não são definitivas, então você não está no comando. Você está em debate permanente. A vida de quem está no comando é simples. Decide e executa. A vida de quem não está no comando é barulhenta. Decide, discute, justifica, posterga, se absolve, repete. Você acha que está pensando. Na prática, está fugindo do custo de sustentar uma decisão. E a mente aprende rápido. Ela percebe quando você tem um critério e quando você só tem intenção. Intenção é leve, critério é pesado. Intenção diz, eu quero. Critério diz, eu faço, mesmo quando eu não quero. Quando você vive de intenção, a mente passa a te tratar como alguém que fala bem, mas cede fácil. E a partir daí, ela começa a negociar. Ela não chega dizendo desista. Ela chega dizendo seja razoável. E é aí que você se perde. Porque o razoável vira o esconderijo perfeito para a fraqueza. Você acorda e pensa, hoje eu vou fazer. Mas sua mente oferece um desconto. Só hoje não. Você sente alívio e chama isso de descanso. Você decide manter disciplina, mas sua mente oferece um argumento sofisticado. Você está cansado, isso é autocuidado. Você cede e chama isso de maturidade. Você decide parar de se comparar, mas sua mente insiste. Você precisa se medir para melhorar. Você alimenta e chama isso de ambição. O padrão é sempre o mesmo. A mente entrega alívio imediato e cobra com juros invisíveis. O juro invisível é você começar a se perceber como alguém que não sustenta a própria palavra. E quando isso acontece, algo muda no centro da sua identidade. Você não confia mais na sua decisão. Você confia no seu humor. E humor é instável. Isso significa que, sem perceber, você colocou um sistema frágil para governar sua vida. Um sistema em que o que você faz depende do que você sente. E se o que você faz depende do que você sente, você não está no comando. Você está sendo conduzido. Aqui entra um ponto estoico que muita gente cita, mas quase ninguém aplica com violência interna. Epicteto insistia numa separação brutal. Há coisas que dependem de você e coisas que não dependem. O que depende de você é exatamente onde a maioria falha. A sua resposta
a sua disciplina, a sua direção. Só que você não falha por ignorância. Você falha por uma decisão mais profunda, a decisão de evitar desconforto. E evitar desconforto tem uma consequência psicológica imediata. Você começa a treinar seu cérebro para associar desconforto com perigo. Você torna o desconforto um inimigo, quando deveria tratá-lo como uma taxa natural da realidade. A taxa existe. Você paga de um jeito ou de outro. Ou você paga com esforço, ou você paga com arrependimento. E aqui está o ponto que precisa ficar claro. Toda decisão fácil é um voto. Um voto na direção da pessoa que você está se tornando. A mente não se convence com discurso, ela se convence com repetição. Se você repete fuga, a mente entende. Ele é um homem que foge. Se você repete execução, a mente entende. Ele é um homem que executa. Isso não é moralismo, é condicionamento. Você está sempre se ensinando, e talvez isso seja o mais desconfortável. Você pode ter um discurso de força e um treino diário de fraqueza. A erosão invisível não é um grande pecado. É uma rotina de pequenas concessões. Você não se destrói, você se reduz. E quando você se reduz o suficiente, você começa a chamar essa versão reduzida de eu. Você diz, eu sou assim. Mas eu sou assim, muitas vezes é só. Eu repeti assim por tempo suficiente. Marco Aurélio tinha uma forma seca de expor isso. A alma se colore com os pensamentos. Se você colore sua mente com desculpas, você vira uma pessoa que vive dentro delas. Se você colore sua mente com critério, você vira uma pessoa que respira coerência. E aqui está a causa invisível que explica quase tudo. Você não está perdendo o controle porque sua mente é forte. Você está perdendo o controle porque sua decisão é fraca. Não fraca no sentido emocional. Fraca no sentido estrutural, não definitiva. Você decide sem fechar a porta. E toda a porta aberta vira convite para negociação. E negociação constante vira fragmentação. Você começa com pequenas concessões e termina com uma identidade instável. Esse é o final do bloco 1. Você não está apenas atrasando tarefas. Você está treinando quem manda. O que acontece quando você repete decisões fáceis? Você não apenas perde produtividade. Você perde algo mais difícil de recuperar. Autoridade interna. Autoridade interna é a capacidade de dizer eu vou e isso significar alguma coisa. Quando você perde isso, você entra num estado perigoso. Você passa a precisar de pressão externa para fazer o que deveria fazer por decisão. Você vira refém de urgência. Você trabalha quando a água bate no pescoço. Você muda quando a dor fica grande. Você reage quando a vida te encurrala. E você chama isso de funcionar sob pressão. Não, isso é dependência. Você se acostumou a não se mover por critério, mas por ameaça. Esse é um resultado estrutural da decisão fácil. Ela treina você para viver no modo reativo. E o modo reativo tem uma característica central. Ele te dá a sensação de movimento, mas não te dá direção. Você fica ocupado, mas não progride. E quanto mais ocupado você fica sem progresso real, mais a mente procura anestesia, distração, comparação, consumo, validação. A mente não é boba. Ela sabe quando você está traindo sua própria capacidade. Ela sabe quando você está usando o cansaço como desculpa. E ela começa a produzir ruído. Ansiedade cresce quando você tem consciência de que está adiando o que sabe que precisa fazer. Irritação cresce quando você percebe que não controla o próprio impulso. Comparação cresce quando você não tem um critério interno estável. Então precisa se medir por fora. Isso vira um circuito. Decisão fácil, alívio, culpa leve, ruído mental, distração, nova decisão fácil. E o circuito tem um destino inevitável. Você começa a aceitar menos de si mesmo. E quando você aceita menos, você exige menos. Isso é degradação de padrão. Você não desce de um penhasco. Você desce de uma escada.
e cada degrau desce com uma justificativa. Sêneca dizia algo que serve como faca aqui. Enquanto adiamos, a vida passa. Não é poesia, é contabilidade. A vida passa porque você faz algo específico com o tempo. Você troca construção por alívio. E alívio não deixa legado. Alívio não constrói capacidade. Alívio apenas evita o incômodo de se olhar com honestidade. E aqui está o resultado estrutural mais grave. A identidade se adapta para não doer. Você não quer viver com a sensação de que está falhando. Então você ajusta o padrão do que considera normal. Você baixa a régua. Você começa a se chamar de equilibrado, quando na verdade está sendo permissivo. Você começa a se chamar de realista, quando na verdade está desistindo antes de tentar. Você começa a se chamar de humilde, quando na verdade está evitando o risco de se expor. É assim que a mente preserva a imagem que você tem de si mesmo. E isso é sofisticado, porque o pior tipo de prisão não é a que te impede de agir. É a que te convence de que você está bem como está. Aqui Marco Aurélio volta com força. Não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser um homem bom. Seja um. O ponto não é ser bom no sentido moralista. É ser coerente. Discutir é a forma elegante de adiar. E o adiamento repetido vira caráter. Você pode ter uma identidade verbal elevada e uma identidade prática baixa. E a identidade prática sempre vence. Porque o seu corpo e a sua mente acreditam no que você faz, não no que você promete. E quando a identidade prática é baixa, seus resultados ficam presos num teto. Você começa projetos, mas não sustenta, você melhora por um período, mas não mantém, você sabe o que fazer. Mas não executa quando custa desconforto, você se motiva, mas não se governa. Esse teto é o resultado de anos de decisões fáceis. E ninguém percebe porque o processo é lento. Você não acorda um dia e pensa, perdi minha identidade. Você acorda um dia e percebe que não respeita mais a própria palavra. E quando um homem não respeita a própria palavra, ele compensa de 3 jeitos. Ele tenta controlar os outros, ele tenta controlar a imagem, ele tenta controlar o ambiente. Tudo isso é substituto barato de autocontrole. Mas o estoicismo não te dá técnicas para controlar o mundo. Ele te dá um critério para controlar o único lugar onde controle é real, a sua conduta. Se você não retoma isso, o resultado final é previsível. Você vira um adulto cheio de potencial, com vida emocional ruidosa e execução inconsistente. E então, inevitavelmente, você procura uma explicação. A explicação preferida da mente é sempre externa. Não tive oportunidade, não tive apoio, não era o momento, não deu. Mas o diagnóstico real é interno. Você escolheu decisões fáceis com tanta frequência que o difícil virou ameaça. E quando o difícil vira ameaça, você passa a viver defendendo a própria fragilidade. Esse é o resultado estrutural. Se existe um momento em que tudo começa a mudar, é aqui, quando você para de pedir para sua mente colaborar e começa a tratá-la como o que ela é, uma ferramenta que precisa de comando. O erro comum é tentar vencer a mente na força. Isso falha, porque força emocional oscila. O que funciona é critério. O estoicismo é um sistema de critério, não para te deixar calmo, mas para te deixar governável por você mesmo. E é por isso que a frase que você escolheu encaixa como ponto de ruptura. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois faça o que precisa ser feito. Repare a ordem: primeiro identidade, depois execução. A maioria faz o contrário. Primeiro tenta agir, depois tenta sentir que é aquela pessoa. Isso é frágil, porque quando você não definiu identidade, toda escolha vira uma barganha. Você acorda e pergunta: hoje eu tenho vontade? Você olha para o treino e pergunta: eu tô no clima? Você olha para o trabalho e pergunta: eu tô inspirado?
Isso é delegar o comando ao estado interno do momento. E o estado interno do momento não é confiável. O que é confiável é a decisão que você tomou quando estava lúcido. A partir daqui, o jogo muda com uma troca de pergunta. Você para de perguntar, o que eu sinto agora? E começa a perguntar, o que alguém como eu faz agora? Essa pergunta é agressiva porque não deixa espaço para vitimismo. Ela obriga coerência, e coerência é o que reconstrói identidade. Você não se torna firme tentando sentir firmeza. Você se torna firme agindo como alguém firme repetidamente, até a mente aceitar o novo padrão. Marco Aurélio dizia algo que corta a fantasia. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. E se você internaliza isso, entende que a maior parte do seu sofrimento vem de uma tentativa inútil, controlar o que não depende de você, e usar isso como desculpa para não controlar o que depende. O que depende é simples, mas difícil. Sua disciplina, sua postura, sua palavra, sua execução. A ruptura acontece quando você para de buscar conforto como critério e escolhe direção como critério. Direção não é motivação. Direção é função. E função é responsabilidade. Quando você assume função, você não negocia com humor. Você executa com critério. E aqui é importante manter o tom real. Isso não significa virar máquina. Significa parar de se sabotar com justificativas bonitas, porque a mente sempre vai oferecer justificativas bonitas. Ela é excelente nisso. Ela pode transformar medo em prudência, preguiça em autocuidado, covardia em paz. E se você não tem um critério acima dessas narrativas, você volta para o ciclo. Por isso, a ruptura não é emocional, é operacional. Você precisa criar um padrão mínimo inegociável, não um plano grandioso. Um padrão mínimo, porque o problema não é sua ambição, é sua consistência. Você não precisa de mais metas, você precisa de mais autoridade interna. E autoridade interna nasce quando você cumpre o que promete, principalmente quando ninguém está vendo. Sêneca tinha uma linha que expõe isso sem romantizar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quase todo o peso da decisão difícil é antecipação mental. Você sofre antes de agir, e aí escolhe o caminho fácil para aliviar o sofrimento imaginado. Só que isso cria um sofrimento real depois, o sofrimento de se respeitar menos. Então o ponto de ruptura é este: parar de evitar o desconforto imaginado e começar a suportar o desconforto real, curto e produtivo. Esse é o início de uma identidade sólida. E quando a identidade começa a se solidificar, a pergunta inicial volta, mas agora, como acusação direta: você controla sua mente? Ou continua deixando que decisões fáceis decidam quem você vai ser? Agora que chegamos até aqui, uma coisa precisa estar clara. Você não controla o mundo externo, não controla a opinião, não controla circunstância, não controla reconhecimento, não controla resultado final, mas controla algo mais decisivo, controla suas decisões. E isso é suficiente. O mundo externo não pode moldar seu caráter, mas você pode moldar a si mesmo. E é aí que quase todos falham, porque moldar a si mesmo exige responsabilidade. Responsabilidade significa assumir que, se você cede, foi você. Se você adia, foi você. Se você negocia com impulso, foi você. Não o ambiente, não o cansaço, não a fase. Você. E isso é desconfortável, mas é libertador. Porque se foi você que abriu mão do controle, é você que pode retomá-lo. A pergunta não é se você tem capacidade. A pergunta é se você está disposto a assumir o custo de sustentar suas decisões. Você pode continuar escolhendo o que é mais confortável. Pode continuar seguindo o caminho que exige menos firmeza. Pode continuar justificando cada concessão com argumentos sofisticados. Ou pode assumir que o controle
começa no ponto exato onde a desculpa termina. Você tem o controle sobre tudo que é da sua decisão. E decisão significa ação sustentada, não intenção, não desejo, não discurso, ação. Se você quer um futuro diferente, precisa parar de agir como alguém que evita desconforto. Porque o futuro não é construído por quem escolhe o que dói menos. É construído por quem escolhe o que é coerente. Ser responsável não é apenas assumir erros, é assumir direção. É decidir que, a partir daqui, você não negocia mais com aquilo que depende exclusivamente de você. Você não controla o que acontece, mas controla como responde. E é na resposta que sua identidade se consolida. Se você responde com firmeza, constrói firmeza. Se responde com fuga, constrói fuga. Se responde com coerência, constrói caráter. Essa decisão é sua e ela é diária. Você pode se responsabilizar pelas atitudes que constroem o futuro que deseja, ou continuar escolhendo o que é mais fácil, mais confortável e menos arriscado. Mas não existe neutralidade. Cada escolha reforça uma versão sua. Cada decisão ensina sua mente quem está no comando. Ou você assume responsabilidade pelo homem que está se tornando, ou continuará sendo conduzido por impulsos que prometem alívio e entregam limitação. O controle é seu, mas o custo também. E responsabilidade não é peso, é poder. Porque quando você entende que tudo o que depende de você está sob sua decisão, o mundo deixa de ser desculpa e vira cenário. Você não precisa que o cenário mude. Precisa que sua conduta seja estável. Se você sustentar isso, o resto se reorganiza com o tempo. Se não sustentar, nada externo compensará. Então a pergunta final não é filosófica, é prática. Qual versão de você começa a ser construída na próxima decisão? Aqui evita, ou aqui assume, aqui negocia, ou aqui sustenta. A decisão, assim como o controle, é sua. E ela começa agora. Se esse tipo de reflexão direta, sem suavização e sem autoengano, faz sentido para você, continue acompanhando. Aqui não se vende motivação. Aqui se constrói comando. E comando se constrói com responsabilidade repetida. O próximo conteúdo aprofunda exatamente isso. Mas, antes dele, existe uma decisão que só você pode tomar. A próxima.